Seja bem-vinda, você que vai assistir a gravação dessa aula, de mais essa aula. Seja bem-vinda vocês que estão entrando aqui agora, ao vivo, para assistir junto comigo aqui a mais essa aula. Para quem não me conhece, eu sou Thiago de Holanda, ajudo mães de bebês típicos a identificar e recuperar o atraso motor em um mês. E gosto sempre de explicar a questão dos bebês típicos e atípicos. Bebês atípicos são bebês que nasceram ou têm algum diagnóstico de alguma disfunção neurológica, alguma síndrome genética. Bebês típicos são os bebês que não têm esse diagnóstico, não têm essa síndrome, mas acabam atrasando seus marcos motores por fatores ambientais, ou seja, ou a gente não saber como deixar o ambiente propício para ele alcançar esses marcos motores, ou mesmo o ambiente sendo propício, a gente não conseguir, por questões de medos, por questões de ansiedades ali, não deixar o bebê explorar o máximo possível aquele ambiente que pode ali estar preparado. Então, como eu sou um profissional de educação física, eu trabalho diretamente com os atrasos que acontecem por estes fatores ambientais. E hoje a gente vai falar sobre os pezinhos do bebê. Então, muita gente me pergunta se o pé chato ou o pé plano. O que é o pé chato ou o pé plano? É o pé que não tem nenhuma curvinha ainda ali embaixo. O pé ele é totalmente plano. Quando você vê esse pé tocando o solo, tocando o chão, ele é totalmente plano. O que acontece é que quem tem pés chatos, adulto, quem tem pés planos, é um fator de lesões, de causar lesões. Às vezes a gente conhece uma pessoa que sente muitas dores nos joelhos ou muitas dores no quadril, e aí quando vai ver é porque aquela pessoa tem os pés planos, os pés chatos. Mas no bebê, até os 2 anos de idade, o pé chato ou o pé plano é normal, porque esse pezinho ainda está em formação. Até os 2 anos é normal. Depois dos 2 anos começam a se formar os arcos plantares. São 2 arcos que tem embaixo do pé, do nosso pé. O arco longitudinal, que vai do calcanhar até os dedos, e o arco transversal, que vai de lado a lado do pé. Então, depois dos 2 anos, mais ou menos, o bebê vai começar a desenvolver, a criança já vai virar criança, vai começar a desenvolver os arcos plantares para lá pelos 6 anos ter o amadurecimento, 6, 7 anos ter o amadurecimento total dessa formação de arcos plantares. O que a gente vê também muito seguido ali entre 2 e 3 é a questão das pernas em X. Quando você vê a criança de costas, você vê que dos quadris os joelhos vêm para dentro e dos joelhos as canelas vêm para fora. Essa perna em X, entre 2 e 6 anos, é também normal de se ter, porque os pés chatos, os pés planos, trazem os joelhos para dentro. Se não é nada muito agressivo, é normal acontecer assim. Esse X vai tendendo a melhorar e alinhar o corpo até os 6, 7 anos de idade. Mas o que eu quero entrar aqui hoje, como a gente acaba falando de alguns atrasos, de algumas coisas, é que nesse momento que os arcos plantares vão estar em formação, vão estar sendo estimulados, existe 2 caminhos. Um caminho onde esse pezinho, essa sola de pé, recebe um grande número de informações diferentes que ajudam esses arcos plantares a serem formados, ou existe a inibição disso. Como é que é a inibição? É não proporcionar no ambiente, a gente fala aqui de fatores ambientais que atrasam o desenvolvimento, não proporcionar no ambiente as condições para essa sola de pé ser superestimulada ali e aproveitar toda essa fase para ajudar na formação dos arcos plantares. Pode acontecer de um bebê que teve todos os estímulos do mundo, perfeito, texturas e tudo mais, e mesmo assim
ficou com o pé plano, ficou com o pé chato, virou uma criança, um adolescente ali, um adulto com o pé chato? Pode acontecer. Se tem uma genética muito forte da família para ser pé chato, pode acontecer que faça tudo possível e não mude isso. Mas o que a gente vê, a tendência que a gente vê, quando a gente estimula muito bem essa região, ela tende a ser provocada a se formar melhor os arcos plantares. E a formação dos arcos plantares, ela faz isso, ela puxa o pé para formar essa curvinha tão importante para distribuir melhor as cargas ali depois, quando tiver mais peso, mais altura, entre joelhos, quadris, tornozelos. Então é muito importante isso. E aí, qual é o primeiro momento que a gente começa inibindo a formação dos pés, das curvinhas do pé? Quando o bebê começa a caminhar. Quando o bebê começa a caminhar, a primeira coisa que a gente faz é colocar um sapatinho no bebê, dando uma ideia de que vai firmar um pouco melhor o pezinho dele. Mas a sola do pé do bebê, ela é composta por uma série de sensores, milhares de sensores, muito mais do que no braço, muito mais do que na pele da perna. Na pele da sola do bebê tem muitos sensores, milhares de sensores que recebem informação do ambiente, jogam lá para o cérebro, que devolve para o corpo do bebê o que ele tem que se ajustar, o que ele tem que acertar de posição e ir melhorando. Quando a gente tapa esses sensores com um sapatinho, por exemplo, nesse momento, a gente perde essa riqueza de informações passando por ali. A gente anula as informações serem enviadas na magnitude possível delas lá para o cérebro do bebê. E aí menos informações, menos possibilidades de correções, de formação desses arcos plantares. Então, o que é importante? Claro que não vai ser todos os momentos que pode deixar o bebê de pés descalços, mas a gente tem que ter um olhar para isso também, para, em alguns momentos, colocar o bebê lá de pé descalço, para ele sentir o chão, sentir texturas diferentes. Não é só sentir o chão e sempre ser o mesmo chão, da mesma textura, da mesma temperatura. Não é o bebê passar o dia no porcelanato ou o dia no laminado do apartamento de pés descalços. O meu bebê está de pés descalços aí, passa o dia de pé descalço no apartamento. Não, é diferentes texturas ali na sola do pé. Ele pisar no porcelanato e depois ele pisar num tapete que tem ali na sala que é peludinho e que já é diferente. Ele pisar na areia da pracinha. Ele pisar num deck de madeira. Ele pisar na grama. São texturas diferentes que vão mandar um maior número de informações diferentes para o cérebro, que vai estimular muito mais esses arcos plantares a se formar. E quando a gente tapa isso e passa a maior parte dos momentos em que ele está de pé aprendendo a andar com o sapatinho, a gente acaba inibindo todas essas informações. Mas alguns dias atrás eu fiz um post, inclusive de agradecimento. Meu bebê tem pé chato, eu sempre deixo descalço, começou a andar agora com 16 meses. 16 meses. Andou dentro do período que a gente espera que ande, né? Entre 9 e 18 meses está dentro ainda do marco do andar. Mas aí a questão de andar ou não andar é bem complexa, né? Podem ser vários fatores que fez andar um pouquinho depois e tudo mais, mas é importante essa diferenciação de texturas ali, faz muita diferença. E eu fiz um post agora, isso que eu ia falar, eu fiz um post agora há pouco tempo atrás sobre o único sapatinho que eu encontrei que, mesmo estando de sapato, o bebê tem os benefícios de estar de pés descalços, benefícios de como se estivesse de pés descalços em texturas diferentes,
que é o sapatinho Noé. Vou colocar aqui o nome, que a minha filha usou vários desses aqui. Se você digitar no Google isso que eu digitei aqui nos comentários, você vai já achar o site deles. Foi um sapatinho elaborado pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde os fisioterapeutas se reuniram lá e começaram a estudar um sapato que conseguisse promover toda essa captação de informações do ambiente ali no pezinho do bebê, para ele poder usar um sapatinho, poder sair na rua, brincar e ainda receber essas informações aí. Não ser retirado do bebê essa possibilidade aí. Né? Então esse sapatinho que eu coloquei aqui agora nos comentários, ele é um sapato que foi desenvolvido para ajudar os bebês nessa questão. Mas se você não tem o sapatinho, né, a ideia é essa. É o bebê passar por texturas diferentes, mesmo antes de caminhar. Tem uma brincadeira bacana que é você pegar uma bacia, colocar algumas sementes dentro, alguma massa crua ou grãos de arroz, são texturas diferentes. E trazer o bebê ali segurando ele para ele tocar com a sola do pé aquelas texturas ali, para já ir provocando essas informações que vão passar ali. Assim como na sola do pé existem esses milhões de sensores que são muito a mais do que outras partes do corpo, na palma das mãos também. Os únicos 2 lugares do corpo onde tem esses sensores proprioceptivos com um grande número, com um maior número, é na palma da mão e na sola dos pés. Hoje a gente está falando especificamente aqui dos pés, mas a palma da mão vou dar esse bônus hoje também. E o que a gente faz lá quando o bebê começa a pegar as coisas e colocar na boca, a mão ou algum brinquedo grande ali? Claro que brinquedos pequenos, objetos pequenos não pode colocar ali porque pode dar engasgos e tudo mais. Mas também objetos grandes, brinquedos grandes, pode sim ser colocado na boca. Pode pegar bastante o brinquedo. E aí às vezes ficam tirando da mão do bebê porque ele vai levar a mão à boca depois e pode ter germes e não sei o que, um monte de coisa. E o bebê perde a possibilidade de tocar nessas coisas. Mas voltando à sola do pé, quando a gente pega e o bebê passa esse caminho sempre com esse pé tapado, a chance do pé ser plano lá na adolescência, vida adulta, é muito grande. E o pé plano, o pé chato, vai ser prejudicial para toda essa estrutura que vem acima do pé, joelho, quadril, tornozelo. Para vocês terem uma ideia, ter o pé chato ou ter o pé plano, para homens, é um fator de exclusão do exército lá com 18 anos. De tão sabido que a ciência já viu que isso vai causar transtornos musculoesqueléticos ali, lesões nas articulações. Na avaliação médica lá do exército, lá quando o rapaz com 18 anos vai se apresentar, se o médico vê que ele tem pé chato ou pé plano, já está automaticamente excluído. Então, dá para... O que uma pessoa com pé chato, com pé plano vai ter depois na vida adulta? Ter alguns cuidados maiores. Às vezes vai gostar de fazer uma corrida, vai correr um pouquinho na rua lá e vai começar a doer joelho, vai começar a quadril, vai ter que cuidar de uma forma diferente, vai ter que usar a palmilha sob medida para provocar essas curvas do pé. Mas se a gente provoca isso nessa primeiríssima infância, onde está tudo em formação, não precisa de palmilha sob medida lá depois. Tem alguns exercícios até que a gente faz com crianças que estão ainda tendo dificuldade dessa formação do arco plantar, que é pegar lá com um lápis, botar alguns lápis no chão e tem que pegar com os dedos do pé. Só de os dedinhos do pé agarrando esses lápis no chão vai provocando a formação desse arco plantar. Mas não precisa fazer isso com o seu bebê. Se o seu só de ir colocando lá na bacia, antes de andar, colocar na bacia para tocar com os pés aquela região ali, depois andar, não ficar colocando um monte de sapato, de coisa por cima e impedir essas informações,
só de fazer essas coisas você já vai estar provocando. De levar ele para pisar na areia. Tem bebê que passa esses primeiros períodos nunca pisando numa areia, nunca pisando numa grama, e aí tá chegando lá com 2 anos, olha o tempo já, né? De que é um bebê que já caminha já há 1 ano, ou 8 meses, ou 10 meses, dependendo do caso. E aí a gente vai ver, o bebê já tem nojo, tem nojinho de tocar. É estranho para ele, é estranho. Tocar na grama ali, ele acha meio nojento, meio ruim, tocar na areia, porque está acostumado com só uma textura. Que nem o exemplo da mão que eu dei antes. Só toca em uma textura lá, chega na hora da introdução alimentar, vai pegar na banana, no mamão, no kiwi, que é peludinho, e vai achar meio ruim, vai soltar, não vai pegar e explorar aquele alimento ali, e aí vai ter menos adesão ao alimento. Mas no pé lá acontece muito parecido com isso. Então a gente tem que promover o máximo possível essas condições para a formação do arco longitudinal, e o arco transversal do bebê, para ele crescer com essa formação dos arcos plantares. Essa questão sua, Oliveira, fiquem à vontade para tirar suas dúvidas, viu? Podem escrever aqui nos comentários, que eu estou lendo os comentários aqui, para ir tirando as dúvidas. Essa questão sua, Simone, não adianta. Tem bebês que andam antes, tem bebês que andam depois. O seu bebê andou ainda dentro do prazo que a gente espera e que não considera ser atraso motor. Mas a gente sempre olha assim, cada marco motor é pré-requisito para o próximo. A gente precisa, é uma sequência, uma linha ali de sequência. Então, como é que foi que o seu bebê, com quantos meses seu bebê engatinhou ou não engatinhou? Com quantos meses ele sentou? Com quantos meses já estava o pescoço durinho? Era com 2 ou era com 4? Então é uma sequência que vai... Às vezes um bebê que fica com o pescoço durinho já com 2 meses, com 4 não é atraso, mas é mais que 2. Um bebê que já fica com o pescoço durinho com 2, ele já vai sentar lá com 5 meses e meio. Ele já vai engatinhar com 7. Ele já vai andar com 9. É uma sequência, né? Às vezes um bebê que demora um pouquinho mais para controlar o pescoço, lá com 4 e algumas semanas. Ele vai sentar lá com 8. Ele às vezes vai pular ou engatinhar, dependendo do caso. E aí ele vai andar um pouco depois. Fora isso, né? Pode estar de pé descalço, mas às vezes o ambiente não tem algumas oportunidades ali. Também vai andar um pouquinho depois. Então cada caso é um caso, mas seu bebê andou dentro do período. Já que nós estamos falando de pés hoje, pés chatos, pés descalços, o que acontece? Eu ainda vejo ali no Instagram, no YouTube, a briga do andador. Tem mães, tem pais querendo brigar para usar o andador ainda. Ganhou o andador de presente e quer usar. Gente, ganhou o andador de presente, não usa. O andador só atrapalha o desenvolvimento. Nós estamos falando aqui, hoje a nossa aula foi só sobre a sola do pé do bebê. E agora a gente vai olhar para o andador e como é que fica a sola do pé do andador, do bebê no andador. Como que fica a sola do pé dele lá? Não fica. Se você colocar um zoom lá e olhar um bebê no andador, ele vai andar só pela ponta dos pés. Ele não vai apoiar a sola dele toda no pé. No chão, desculpa. A sola no chão. Ele vai andar só pelas pontas dos pés. E isso é um corpo se equilibrando e reconhecendo o ambiente, vendo onde posicionar a perna, e vendo como equilibrar melhor um lado do corpo, o outro lado do corpo, para colocar um pé na frente, não tão à frente, menos. Nada, zero.
zero informação ali benéfica para o bebê. Ele na ponta do pé, tendo condições de adquirir velocidades que ele não está preparado ainda para fazer. O andar, o bebê aprender a andar é também aprender noções de profundidade. É ter essa noção que se eu colocar o pé muito na frente eu posso cair, se eu colocar o pé muito perto do outro também posso cair, eu tenho que colocar ele mais ou menos numa distância em que eu consigo dar um passo. Isso é aprendizagem motora. Isso é levar informações para o cérebro e devolver pro bebê para ele criar uma consciência corporal de como se posicionar com qualidade, com postura no chão. E aí colocar num andador além do bebê não ter oportunidades mais de engatinhar, porque já está num andador, ele se sente atraído por aquilo ali também, ele está lá adquirindo velocidades perigosas, porque ele ainda não tem essa noção de profundidade, de freio, de risco, e ele está botando a qualidade postural dele lá para baixo, nota lá para baixo. Deixa eu ver aqui a sua dúvida, a dúvida da Luana. Meu bebê tem 14 meses, ainda não anda e não quer engatinhar de jeito nenhum. Ele faz a posição do gatinho, mas não sai do lugar. Ele está fazendo fisioterapia para estimular, ele tem pé de pão e plano. Uhum. Que bom, esse caminho aí que bom que você já viu fisioterapia presencial, para ir ajudando, para ir estimulando. O fisioterapeuta que está trabalhando, a fisioterapeuta que está trabalhando com seu bebê também vai saber que momento ele está para te dar as dicas para trabalhar em casa. Mas essa questão de engatinhar, não adianta. Tem bebês que a gente vai fazer de tudo e não vão engatinhar. Na estatística hoje que a gente vê, de 7 a 10% dos bebês não engatinham de jeito nenhum. Mas o que se ele já fica em 4 apoios ali, de a posição de gato, eu acho que vale a pena a gente tentar também em casa. Claro, a fisioterapia já está atuando lá com ele. Mas em casa, tentar encontrar a melhor distração do mundo para ele. O que chama muito a atenção dele e faz com que ele vá até esse ponto, esse lugar onde tem essa distração. Qual é o exemplo que eu vou dar aqui na prática? Do espelho. Eu sempre gosto de dar essa dica do espelho. Às vezes a gente tem um brinquedinho, o bebê não dá bola. Às vezes é nós mesmos chamando, ele também não dá bola ali no chão. E aí 90% das vezes a gente coloca o espelho ali. Não é 100% que dá certo, mas 90% o bebê acha que se nunca viu ali ou não tem o hábito de se ver o reflexo dele no espelho, aquilo ali pode chamar a atenção para dar um estímulo extra para desse 4 apoios, dar um estímulo para vir para frente. Claro, não uma distância longa, uma média distância. Começa devagarinho para depois ir aumentando. Mas a dica do espelho é uma dica assim, de uma tentativa de trazer. A gente tem que encontrar uma coisa muito, muito boa para o olhar dele. Eu sempre gosto de dar o exemplo de um bebê que eu estava atendendo, que eu queria estimular ele a levantar. Ele estava no processo de aprender a levantar. E aí eu perguntei para a mãe dele, estava no quarto dele, a mãe dele, qual é o brinquedo preferido dele? A mãe pegou e me trouxe o brinquedo preferido dele. E ele não fazia nada, ficava só me olhando do que eu pedia. Mas aí eu vi que ele também olhava lá num canto do quarto para um livrinho, que ele gostava daquele livrinho lá. Eu troquei, peguei esse brinquedo que a mãe tinha me dado, joguei para fora, ali para o lado, e peguei o livrinho. E aí esse livrinho eu comecei a apoiar em cima ali dos móveis, da cama, que estavam ali próximas ali. Esse bebê se transformou. Ele gostava tanto daquele livro que ele começou a seguir aquele livro para tudo que ele ia. Levantou numa velocidade, andou de um lado para o outro na cama ali, segurando na cama numa velocidade. Porque tudo dependia do atrativo ali. Desse atrativo, dessa distração. E aí essa distração ela vai mudando semana a semana.
Às vezes o que ele gostava mês passado não é o que ele gosta hoje. Aquilo lá já está superado, é uma coisa nova. E a gente tem que rebolar e tentar encontrar qual é a coisa nova que vai atrair a atenção do bebê. Então, se já está no 4 apoios, ótimo, que show, está quase, né? Mas vale a pena a gente tentar encontrar que distração é essa, que coisa que brilha nos olhos dele. O reflexo do espelho pode ser uma tentativa boa para ir vir para frente e deslocar, para tentar não pular essa fase. Mas estando na fisioterapia, ó, nota 10, nota 10. Já está fazendo a estimulação precoce para fazer os ajustes necessários aí. Para fazer os ajustes necessários. Tá certo, Luana? Muito bem. Muito bem. Então, o que eu tinha para falar hoje sobre os pés chatos e os pés planos é isso. É ficar de olho. Se alguém tiver mais alguma dúvida, manda aqui. Estou de olho aqui nos comentários. Para a gente ter esse olhar, essa atenção nessa sola do pé. Muita gente me pergunta da meinha. Ah, mas uma meinha pode? Pode a meinha. Mas, sempre que possível, é o pé sem nada impedindo. Uma meia vai levar informações para o cérebro? Vai levar informações. Menos do que um pé descalço? Menos. Mais do que um pé com tênis? Mais. Então, quanto menos coisas na sola do pé, vai levar informação. Ah, mas de vez em quando o lugar é frio e tudo mais, vamos botar? Claro, eu também boto. Quando dá para tirar, eu vou lá e tiro. É só porque o dia passa muito rápido e quando vê, se a gente não presta atenção nessas coisas, passou o dia todo de sapato ou passou o dia todo de meia e não foi proporcionado essas questões aí. Que são tão importantes e coisas que podem ser corrigidas agora para depois não ter um pé chato no futuro. Tá certo? Então, muito obrigado por mais essa noite aí, juntas. Na próxima, bom restinho de semana, amanhã é sexta, bom final de semana para vocês, seus bebês, e nossa próxima aula é segunda-feira às 9 da manhã, certo? Então tá, muito obrigado, valeu a presença, até a próxima, tchau! Opa, deixa eu esperar um pouquinho mais aqui. Ih, não entendi direito. Larissa, manda nos comentários, manda sua dúvida nos comentários. Agora mesmo eu vou postar essa live aqui na íntegra, essa aula na íntegra. Manda lá nos comentários. Não entendi a forma como você escreveu aqui agora. Mas eu te respondo lá, tá bem? Ou manda manda nos comentários ali ou manda no direct. Até mais. Tchau.